Olá, paz seja sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Gostaria de deixar uma palavra para vocês aqui, a respeito de Jesus Cristo, de seguir Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo, algumas coisas da vida. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, Jesus vai dizer assim, né? Aquele que vier, aquele que quiser me seguir, aquele que me aceitar, aquele que quiser andar comigo, ele fala assim, olha, se alguém me seguir, se alguém vindo após mim, amar o seu pai, a sua mãe, o cônjuge, né, os filhos, ou a sua própria vida mais do que a mim, ele não é digno de mim. Jesus vai dizer assim, olha, se você quiser me seguir, você tem que negar as suas próprias vontades, você tem que carregar a sua cruz, e aí você vai me seguir. Jesus, ele continua dizendo, que quando um homem, ele vai seguir, ele vai escolher andar com Cristo, ele fala assim, olha, qual de vocês construindo uma torre, você não vai calcular se você vai ter dinheiro, se você vai ter condições suficientes para terminar aquela torre. Para que, acontecendo que as pessoas passando, olhando para aquela torre e vendo que ela não foi concluída, os homens não venham zombar dela, fazendo com que você seja dito assim, olha, mas ele começou a construir e não teve condições de terminar. Às vezes, tem algumas pessoas que também elas começam a andar com Cristo e não terminam. Porque às vezes é pela emoção, às vezes foi algo que aconteceu, às vezes é uma atitude de gratidão a Cristo, às vezes é porque alguma coisa veio na vida dele, porque ao fato dele ter confessado ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dele, fez com que alguma coisa aconteceu na vida dele e fez com que ele confessasse a Cristo. Às vezes foi pela emoção. E quando nós decidimos aceitar, a gente fala que aceita Jesus, ele que nos aceita, a palavra de Deus, Jesus vai dizer assim, olha, se o meu Pai não vos trouxer a mim, então sim, Deus nos induz a Cristo, pela sua graça e misericórdia. Mas aí assim, a pessoa ela tem que calcular, poxa vida, eu quero andar com Cristo, e quando vai falar desse cálculo, você estar disposto a pagar um preço, sabe? De você negar a sua vida, de você negar a si mesmo, de você carregar a sua cruz, de você romper, aconteça o que aconteça, para você andar com Cristo. Jesus ainda continua dizendo lá no Evangelho de Lucas 14, o seguinte, olha, quando um rei vai à guerra, ele calcula, ele vai chamar alguém, ele vai falar assim, olha, será que a gente vai com 1.000 soldados? Será que a gente vai com 10.000 soldados? Com quantos soldados nós iremos à guerra para ver se nós poderemos vencer, se nós poderemos ter condições de lutar? É isso que Jesus está falando. Olha, você tem que calcular o risco, você tem que calcular. E assim, só que Deus, Cristo, de maneira alguma, ele vai te obrigar. Só que eu costumo dizer na igreja, assim, às vezes quando eu ministro uma palavra, que com o mesmo amor com que Deus te ama, é o mesmo amor com que Deus vai te condenar. Mas às vezes as pessoas falam, nossa, mas Deus é um Deus tão bom, tão misericordioso, ele te aceita como você é. Não, ele te recebe como você está, e a sua palavra, fazendo efeito na sua vida, vai fazer com que você seja quem ele quer que você seja, um homem santo à luz da palavra, um homem, uma mulher que viva conforme a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, mas que condiz com a sua palavra, não com simplesmente a sua forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim, Paulo dizendo lá, suplico-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo, perfeito e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 vai falar, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você venha experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Então assim, você vem como você está, mas você não permanece.
né? Ele te aceita como você está, não como você é. Porque um assassino, pensa assim, um assassino, Jesus aceita um assassino, ele o recebe como um assassino, mas ele muda o assassino. Ele recebe o prostituto, a prostituta, ele recebe o adúltero, a adúltera, mas ele muda ela. Aquele que era, agora, ele não é mais. Aquele que praticava, agora não pratica mais. É isso que o Evangelho quer que você entenda, né? Muitos falam assim, não, mas Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você está. Deus te leva a Cristo como você está. Vinde a mim como estais. Jesus fala isso, né? No Evangelho, é legal, né? Vinde a mim como estais. Agora ele fala, eu te amo como você está. A palavra, né, Cristo vai falar assim, olha, a palavra de Deus vai nos mostrar que Ele nos ama, como nós estamos, mas Ele não ama como nós somos, porque a palavra de Deus, né, em Gálatas, se eu não me engano, em Apocalipse, em algumas partes vai falar assim, olha, mas os mentirosos ficarão do lado de fora, os adúlteros, os assassinos, né, então as pessoas que praticaram as iniquidades, os pecados que estão descritos na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra vai falar que eles não herdarão, eles não entrarão no reino dos céus. Então não é como você está, não é como você é, né? Melhor dizendo, é como você está. Jesus te aceita como você está. Mas aí, voltando lá em Lucas ainda, 14, o que você vai fazer? A sua decisão de aceitar, de confessar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. A sua escolha de calcular andar com Cristo ou não. Mas qual que é o pós? Qual que é o contra? Talvez você não acredita que Deus existe, mas vale a pena pagar para ver? Será que você não acredita porque você mesmo tirou as suas próprias conclusões de que Deus de fato não existe, ou porque você seguiu uma linha que outra pessoa está falando que Deus não existe? Da mesma forma, o fato de eu estar pregando o Evangelho, de eu estar pregando a palavra, de falar que Jesus Cristo salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele faz um monte de coisas que está descrito na palavra, que Ele dá salvação, que Ele tem uma vida eterna, né? A vida eterna não é um lugar, não é lá no céu. Cristo é a vida eterna, né? E Jesus fala assim para os homens, olha, vós não quereis vir até mim para terdes vida, né? Então Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Evangelho de João, né, 14, 6 em diante vai falar isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. Então sim, isso é o que Cristo está dizendo, né? Olha, você não vai ao Pai se não for por mim. Mas aí, para um ateu, ou para quem acredita ou não, ou para quem acredita que talvez não precisa disso tudo para ser salvo, né? Fazer essas obras, mas aí eu te pergunto, o que Deus tem falado com você? Qual é a resposta que nós temos buscado diante de Deus para concluir se realmente Ele existe ou não? A palavra de Deus em Romanos fala que até a natureza expressa a existência de Deus. A natureza expressa a existência de Deus. Qual é o cálculo que você vai fazer? Nessa vida nós sofremos, sem exceção nessa vida, todos sofremos, né? Eu ouvi uma passagem assim rápida, interessante, que lá em Isaías vai falar, né? Quando passares pelo fogo, a chama não queimará, não arderá em ti. Quando passares pelos rios, pelas águas, né, não te submergirão, não te afogarão. A palavra está falando quando, não se você passar. Olha, em algum momento você pode passar pelo fogo. Em algum momento você pode passar pelas águas, mas elas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Qual vai ser a sua decisão? Nessa vida nós vamos sofrer, mas você pode escolher sofrer e no fim da vida ser condenado, ou você pode escolher sofrer e no fim da vida você ser salvo. A vida tem sofrimento. A palavra de Deus vai falar, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória em que nós há de ser revelada mediante a Cristo Jesus. Entregue a sua vida, escolha andar com Deus, calcule, compensa você andar sem Cristo. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Vale a pena? Calcule. Vale a pena amar a sua própria vida, se Cristo é a vida? Deixo essa palavra para vocês meditarem, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos, seus
projetos. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.